Ela esperou por anos, sofrendo em silêncio, acreditando que ele nunca voltaria. Ele desapareceu sem explicações, deixando apenas um vazio e uma promessa quebrada. Mas quando o destino os une novamente, o passado vem à tona de forma brutal e inesperada. O filho que ele nunca soubera que existia. Agora ele está de volta, mas será que é tarde demais para consertar o que foi perdido? Um reencontro, uma mentira e uma chance de redenção que pode mudar tudo. A jornada deles não será fácil, mas será que o amor e o perdão ainda têm espaço para crescer onde o tempo e a dor tentaram destruí-los? O som dos carros ao redor era abafado pelo zumbido em sua cabeça. Charles estava preso no trânsito, olhando fixamente para o semáforo à frente, sem realmente enxergar a luz vermelha que o detinha. Uma mão no volante, a outra batucando a coxa com impaciência, tentava ignorar a pressão do dia, o cansaço acumulado, a angústia constante que se arrastava com ele há anos. Até que um movimento na calçada, quase imperceptível, o fez virar o rosto. E ali estava ela, Teresa. A cena pareceu congelar o mundo ao redor. Ela estava a poucos metros de distância, parada ao lado de um banco, inclinada para conversar com uma criança que segurava sua mão. Charles arregalou os olhos. O cabelo dela, mais curto, ainda mantinha o mesmo tom escuro que ele recordava tocar. Os gestos eram suaves, protetores, e ainda assim carregavam a firmeza que ele sempre admirara. O coração de Charles começou a bater descompassado. Por um segundo, pensou que era uma alucinação, que o tempo tinha pregado uma peça cruel, mas então ela se virou e seus olhos se encontraram. E não havia mais dúvida. Era Teresa. E o menino ao lado dela. Ele não conseguia desviar o olhar do garoto. Algo naquele rosto lhe parecia assustadoramente familiar. O cabelo escuro, o formato do rosto, até mesmo a forma como franzia o senho ao se concentrar em um brinquedo que segurava nas mãos pequenas. Charles sentiu o ar sumir de seus pulmões quando viu os olhos da criança. Eram castanhos profundos, exatamente como os seus. Não, sussurrou, quase sem voz. O semáforo ficou verde, as buzinas atrás dele começaram a soar, insistentes. Mas Charles não ouviu. Estava preso em um choque absoluto, como se todo o seu corpo tivesse se desconectado da realidade. Só conseguia olhar para eles, Teresa e o menino. E algo dentro dele, algo que ele tentou ignorar por tanto tempo, começou a desmoronar. A porta do carro foi aberta num impulso. Ele saiu sem pensar, ignorando os gritos irritados ao redor. Suas pernas pareciam mover-se sozinhas, levando-o em direção àquele passado que ele havia deixado para trás, sem despedidas, sem explicações. Cada passo era um lapso no tempo, uma colisão entre o que ele foi e o que poderia ter sido. Quando chegou perto, Teresa o viu. Os olhos dela se arregalaram por um instante, mas logo endureceram. Seu corpo ficou tenso, o braço protegendo instintivamente o menino, como se o próprio Charles fosse uma ameaça. Ele parou, a poucos passos, a garganta seca, o coração descompassado. Tudo nele gritava. "Teresa!" disse com voz rouca. Ela respirou fundo, segurou firme a mão da criança e respondeu. "O que você está fazendo aqui?" Charles permaneceu imóvel diante de Teresa, como se seu corpo houvesse esquecido como agir. Ela, por outro lado, mantinha a postura firme, o olhar frio, tão distante do que ele lembrava. O menino ao lado dela continuava entretido com o brinquedo, alheio ao turbilhão que se formava entre os adultos. "Você sumiu", disse ela sem rodeios. "Desapareceu como um covarde. E agora aparece... assim, Ele tentou, mas as palavras não vinham. "Eu não sabia que você estava com um filho. E o que isso mudaria?" Rebateu, olhando nos olhos dele. "Teria sido diferente? Teria voltado?" Charles deu um passo à frente, sentindo o chão instável sob os pés. "Teresa, só me responde uma coisa", disse, baixando a voz.
Esse menino, ele é meu filho. O silêncio que se seguiu foi denso. O som da cidade ao redor parecia desaparecer. Teresa apertou a mão da criança com mais força, como se buscasse apoio na própria carne. Seus olhos não piscavam, fixos nos dele. Agora isso importa, Charles? Ele sentiu a pergunta como um golpe. Respirou fundo, tentando manter o controle. Importa mais do que tudo. O menino olhou para os dois com curiosidade, sem entender. Teresa abaixou-se e sussurrou algo no ouvido dele, que assentiu e correu até um brinquedo próximo. Então, ela se virou completamente para Charles. Você quer saber se ele é seu? Disse com a voz baixa, controlada. E se for, o que exatamente você pretende fazer? Eu quero estar presente. Quero conhecer ele. Estar na vida dele. Estar. Agora. Ela cruzou os braços, os olhos faiscando. Depois de 4 anos, sem nenhuma explicação, nenhuma mensagem, Charles abaixou o olhar envergonhado. Eu cometi um erro grave. Mas se ele for meu filho, ele é seu filho, Charles. A confirmação bateu como um trovão. Ele ergueu os olhos devagar, encontrando nos dela não um alívio, mas dor, raiva, mágoa. Tudo misturado como um veneno amargo que ela guardava desde o dia em que ele desapareceu. Por que você nunca me contou? Ela riu, sem humor. Porque eu não precisava de você, porque ele não precisava de você, porque... Sua voz falhou, mas ela respirou fundo e continuou. Eu já havia entendido que esperar algo de você era perda de tempo. Mas eu quero consertar isso. Consertar? Ela deu um passo à frente. Você acha que amor de filho se remenda como se fosse um pneu furado? Ele me tem como tudo, Charles. Como mãe, como pai. E agora você aparece dizendo que quer consertar? Ele não respondeu. Apenas observou o menino brincar, sentindo uma pontada no peito. O que teria perdido todos esses anos? Teresa olhou para o filho, depois para ele. Havia lágrimas contidas nos olhos dela. O tempo não volta, Charles. Mas você ainda pode escolher o que fazer com o que resta. A imagem do menino não saía da mente de Charles. Ele andava de um lado para o outro no apartamento, o rosto marcado pela tensão e pelas olheiras acumuladas em noites mal dormidas. As palavras de Teresa ecoavam como marteladas. Ele é seu filho. E agora, tudo o que ele acreditava conhecer sobre o passado começava a ruir como um castelo feito de areia. Sentou-se no sofá, apoiando os cotovelos nos joelhos, a cabeça entre as mãos. A memória o arrastava sem piedade para aquele dia específico. O envelope, o dossiê, a traição que o destruiu. Recordava-se da textura do papel, do cheiro estranho do envelope pardo sem remetente, da mão tremendo ao abrir e encontrar fotos e mensagens impressas com detalhes supostamente incontestáveis. Teresa, segundo aquele material, o traía com outro homem. Haviam datas, supostos registros, até mesmo conversas. Tudo com precisão cirúrgica. Naquela noite, ele não dormiu. Naquela noite, decidiu ir embora. Mas agora tudo parecia errado. Pegou o celular e digitou um número que não discava há anos. Quando atendeu, a voz do outro lado ainda era familiar. Charles, Adriana, disse ele direto. Eu preciso conversar com você, agora. O silêncio do outro lado durou apenas 1 segundo, mas pareceu uma eternidade. Sobre o quê? Teresa? E o que você fez? Ela suspirou. Já se passaram 4 anos, Charles. Eu descobri. Sua voz estava tensa, cortante. Você armou aquilo. As fotos, as mensagens, tudo. Quem te contou? Não importa. Eu quero ouvir da sua boca. Do outro lado, o silêncio cedeu espaço a uma risada amarga. Você nunca ia olhar para mim enquanto ela estivesse por perto. Eu só... Abri seus olhos. Abriu meus olhos para uma mentira, gritou ele. Você destruiu a minha vida, e a dela, e a do meu filho. Você tomou suas próprias decisões, rebateu Adriana com frieza. Eu só mostrei o que você estava disposto a acreditar. Ele ficou em silêncio. A verdade era cruel.
Você me afastou da única coisa que fazia sentido na minha vida, disse ele baixo. E eu fui estúpido o suficiente para cair. Então volte lá e lute por isso. A voz dela suavizou. Ainda dá tempo, Charles. Ele desligou sem responder. Ficou por um momento encarando a tela escura do celular, o peito apertado pela culpa. Sabia que agora não bastava uma explicação. Não bastava voltar. Precisava merecer uma nova chance. Olhou para a porta como se pudesse atravessá-la e dar um salto no tempo. Mas não havia atalhos para o perdão. Teresa estava ferida, com razão. E o menino, seu filho, era uma vida inteira que ele não viveu. Levantou-se devagar, respirando fundo. Tinha que fazer isso direito. Pela primeira vez, Charles sabia exatamente o que queria e não ia parar até conseguir. O caminho até a casa de Teresa pareceu mais longo do que qualquer viagem que Charles já havia feito. Cada passo ecoava um peso novo, como se o passado pressionasse seus ombros com mais força a cada metro. Quando parou diante da porta, seu coração batia tão alto que mal ouvia os sons da rua ao redor. Respirou fundo, tocou a campainha. A porta se abriu lentamente, revelando o rosto que ele conhecia tão bem, mas agora com novos traços mais marcados, mais maduros. Teresa demorou um segundo para reagir. Não disse nada, apenas esperou. Eu descobri tudo, disse ele direto. Adriana, ela armou tudo aquilo, as fotos, as mensagens. Ela queria que eu te deixasse. E eu acreditei. Teresa cruzou os braços, o olhar endurecido. E veio aqui buscar o quê? Perdão? Não, respondeu com sinceridade. Vim porque preciso olhar nos seus olhos e dizer que me arrependo. Porque mesmo que não me perdoe, eu precisava dizer. Ela abriu a porta um pouco mais, mas não sinalizou para ele entrar. Charles entendeu que teria que merecer até mesmo o direito de pisar ali. Você destruiu muita coisa, Charles. A voz dela saiu baixa. Me fez duvidar de mim mesma. E pior, me fez odiar você. Eu mereço isso, eu sei. Mas quero tentar reparar o que for possível. Reparar? Ela sorriu, amargo. Você acha que isso é uma casa? Quebrou uma parede, trocou o piso e tudo volta ao normal? Não. Mas também não posso fingir que nada aconteceu. Eu quero estar aqui. Quero ser pai do nosso filho. Ela desviou o olhar, os olhos marejando. Ele não sabe quem você é. Eu sei. E também sei que não posso forçar nada. Só peço uma chance. Uma. Para mostrar que eu mudei. Teresa hesitou. Por um segundo, Charles viu uma rachadura naquela armadura que ela usava desde o reencontro. Mas ela logo se recompôs. Você acha que pode simplesmente voltar e ter tudo? Murmurou. Eu passei noites acordada, grávida, sem saber se teria como comprar fraldas. Passei madrugadas com ele no colo, chorando de cólica, enquanto você... Estava onde? Morrendo? Preso? Não, você estava vivendo sua vida. Em silêncio. Charles baixou a cabeça. A vergonha era um gosto metálico em sua boca. Eu sei que nada do que eu disser vai apagar o que você passou. Mas se me der tempo, vou estar aqui. Vou fazer parte da vida dele, mesmo que você não me aceite de volta. Teresa o olhou por um longo momento. Então, com um suspiro, deu um passo para trás. Isso não muda nada. Mas, se quiser começar devagar, talvez ele precise de um livro novo. A escola pediu. Charles levantou o olhar surpreso. Ela não sorriu, mas também não fechou a porta. Era um começo. Teresa não imaginava que seria tão difícil manter distância enquanto Charles buscava aos poucos ocupar um espaço na vida do filho deles. Ele estava cumprindo a promessa. Começou devagar, trazendo pequenos presentes, livros, brinquedos educativos. Cada gesto, aparentemente simples, criava raízes profundas, impossíveis de ignorar. Certa tarde, ao sair do trabalho, Teresa caminhava pela rua movimentada até a escola do filho. O sol ainda estava alto, lançando sombras longas das árvores sobre a calçada. Ela ouviu o riso do menino antes mesmo de avistá-lo. Diminuiu o passo instintivamente e, ao se aproximar do portão,
Viu Charles agachado, brincando com ele, sorrindo com naturalidade. Uma dor agridoce apertou seu coração ao ver a cena. Pai e filho juntos, tão semelhantes nos gestos, nas expressões, no brilho dos olhos. Ela permaneceu ali por alguns minutos, escondida pela distância segura, apenas observando. A risada do menino ecoava em seu peito como música e tortura ao mesmo tempo. Cada gargalhada parecia apagar um pouco do peso do passado e, ao mesmo tempo, deixava claro que Charles fazia falta ao filho muito mais do que ela estava disposta a admitir. Quando finalmente avançou e os dois a viram, a expressão de Charles mudou, séria e respeitosa. "Mamãe, olha só!" O menino exclamou, apontando com empolgação para um pequeno dinossauro de brinquedo que segurava. "Papai disse que amanhã vai me levar ao museu, onde tem mais deles, de verdade." Teresa sentiu um nó se formar em sua garganta ao ouvir a palavra papai, tão naturalmente dita. Charles olhou para ela com cautela, aguardando sua reação. "Que bom, querido", respondeu, acariciando os cabelos do menino. "Você vai gostar muito, tenho certeza." Ele pulou feliz, distraído com o brinquedo, e correu alguns metros à frente, permitindo que Teresa e Charles tivessem alguns segundos de privacidade. "Obrigado por permitir que eu o buscasse hoje", Charles disse com suavidade. "Não imagina como significa para mim." Teresa suspirou, desviando o olhar por um instante. "Não estou fazendo isso por você", respondeu, tentando manter a firmeza. "Ele precisa de você. Precisa saber quem você é. Eu sei, e quero ser alguém que vale a pena conhecer." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções não ditas. Teresa observou o rosto de Charles, as linhas que o tempo tinha traçado ali. Ele parecia mais maduro, menos impulsivo, talvez verdadeiramente arrependido. "Ele perguntou sobre você ontem à noite", admitiu Teresa após um breve momento. "Perguntou se você ficaria." Charles engoliu em seco, claramente tocado pela revelação. "E o que você respondeu?" "Que dependia de você", sussurrou ela, quase em voz baixa demais para ser ouvida, mas o suficiente para fazê-lo prender a respiração. "E depende mesmo, Charles. Não vou deixar que você entre na vida dele para sair outra vez." Ele assentiu lentamente, consciente da responsabilidade que pesava sobre seus ombros. "Eu jamais faria isso de novo, Teresa. Eu prometo." Ela queria acreditar nele. Tudo nela desejava isso desesperadamente, mesmo que a razão gritasse para tomar cuidado. Antes que pudesse dizer algo mais, o menino voltou correndo até eles, segurando uma folha de papel. "Papai, esse desenho é para você." Estendeu alegremente, mostrando uma imagem rabiscada de 3 figuras juntas. "Somos nós 3? Perguntou Charles, emocionado. "Sim, eu, você e a mamãe", respondeu o menino com um sorriso orgulhoso. Teresa sentiu o coração acelerar. Observou Charles ajoelhar-se e abraçar o menino carinhosamente. Enquanto o observava, percebia algo que há muito não sentia: esperança. Talvez, só talvez, ela pudesse se permitir acreditar em uma segunda chance. Não por ela, mas pelo filho. Porque aquela criança merecia crescer com o coração inteiro, sabendo-se amado não apenas por ela, mas também por aquele pai que agora lutava por ele. E talvez, bem no fundo, Teresa também quisesse acreditar que havia espaço para Charles em seu próprio coração novamente. Mas isso só o tempo poderia confirmar. A noite chegou trazendo consigo uma chuva fina que batia com suavidade contra as janelas, criando um ritmo lento e constante. Teresa estava exausta, pronta para finalmente descansar após um dia difícil no trabalho. Enquanto colocava as últimas louças no escorredor, ouviu um choro baixo vindo do quarto do filho. Seu coração apertou imediatamente, reconhecendo que algo estava errado. Ao entrar no quarto, encontrou o menino deitado na cama, as bochechas vermelhas e os olhos marejados. Teresa sentou-se ao seu lado e tocou suavemente sua testa, sentindo a pele quente demais sob seus dedos.
A febre havia chegado sem aviso, alta e preocupante. Ele soluçou, assustado, segurando firme na mão da mãe. Teresa respirou fundo, tentando não demonstrar a preocupação crescente em seu peito. Foi até o banheiro, preparou um pano úmido e voltou depressa para o quarto. Enquanto cuidava dele, uma sensação incômoda a dominou. Estaria certo envolver Charles agora? Era seu filho também, afinal. Hesitou por alguns minutos, mas o medo de estar novamente sozinha, em uma situação delicada, fez seu orgulho ceder. Com mãos trêmulas, pegou o telefone e discou o número dele. Charles atendeu antes do terceiro toque, preocupado com a ligação inesperada. O que aconteceu, Teresa? A voz dela saiu baixa, vulnerável. Ele está com febre, Charles. Muito alta. Eu não sei se consigo resolver isso sozinha. Estou indo. Ele respondeu de imediato com segurança na voz. Chego em 10 minutos. Charles não mentiu. Em menos tempo do que ela esperava, estava batendo suavemente à porta. Quando Teresa abriu, encontrou um homem diferente daquele que a havia abandonado no passado. Agora, ele estava ali, inteiro, focado, com uma expressão sincera e preocupada. Sem dizer nada, Charles seguiu-a rapidamente até o quarto do filho. Ao ver o menino tão fragilizado, sentiu algo profundo despertar dentro dele. Um instinto protetor que nem sabia possuir com tanta intensidade. Aproximou-se da cama, ajoelhando-se ao lado dele. "Ei, campeão", disse com voz tranquila e carinhosa. "O papai está aqui. Você vai melhorar, prometo." O garoto sorriu fracamente, o olhar cansado, mas ainda feliz por vê-lo. "Eu não gosto de ficar doente, papai." "Ninguém gosta." Charles acariciou seu cabelo. "Mas eu e a mamãe vamos cuidar de você até melhorar, tá bem?" Teresa permaneceu parada perto da porta, observando Charles com o filho. Seu coração batia acelerado, não só pela preocupação com a febre, mas também pela maneira como Charles assumia aquele papel naturalmente, como se nunca tivesse partido. Durante horas, eles revezaram os cuidados com a criança. Charles ajudava a medir a temperatura, oferecia água, trocava o pano frio e conversava com o menino até que ele adormecesse. Em determinado momento, já alta madrugada, o menino finalmente dormiu profundamente, a respiração calma e regular, indicando uma melhora evidente. Teresa aproximou-se da cama, tocando delicadamente a testa do filho. "Ele dormiu. Nunca vi ele tão calmo assim", murmurou quase surpresa consigo mesma. Charles estava sentado no chão, ao lado da cama, parecendo aliviado. Talvez porque pela primeira vez ele tenha os dois aqui. Teresa encarou-o profundamente tocada. Era verdade, e ela sabia disso. O garoto sentia segurança por ter ali juntos o pai e a mãe. Era algo que ela sempre desejou poder oferecer a ele, mas nunca pôde até então. Sentando-se ao lado de Charles, ela sentiu o cansaço tomar conta do corpo, encostando-se suavemente ao lado dele. Pela primeira vez em anos, ela não tentou lutar contra aquele sentimento de proximidade, aquele laço invisível que ainda existia entre eles. Charles não se moveu. Ficou imóvel, receoso de quebrar a fragilidade daquele momento. Aos poucos, deixou-se relaxar, sentindo o calor reconfortante do ombro dela tocando o seu. Ali, naquela madrugada silenciosa, com o filho dormindo tranquilamente ao lado, ambos perceberam que talvez fosse possível reconstruir o que um dia foi perdido. E mesmo que ainda existissem muitas feridas abertas, naquela noite chuvosa e difícil, uma pequena semente de esperança começou finalmente a florescer. Aquela noite mudou algo sutil entre Teresa e Charles, uma delicada mudança que ainda não havia se concretizado em palavras. Teresa sabia disso. Algo dentro dela parecia resistir menos à ideia de tê-lo por perto, e ainda que tivesse medo, seu coração lhe dizia que talvez fosse o momento de baixar um pouco mais as defesas. Alguns dias depois da febre do filho, Teresa resolveu convidar Charles para jantar.
Uma decisão tomada de forma quase impulsiva, mas que refletia o desejo de dar mais um passo nessa nova fase. O convite não era apenas uma gentileza, era também um teste, uma tentativa de entender se realmente seria capaz de lidar com a presença constante dele em sua vida novamente. Quando Charles chegou naquela noite, Teresa já estava terminando os preparativos da mesa, sentindo um nervosismo estranho e familiar. O filho brincava na sala, alegre com a visita do pai, enquanto ela se esforçava para controlar suas próprias emoções. Não podia negar que, ao vê-lo entrar pela porta com um sorriso gentil e calmo, sentiu um conforto inesperado. Quase uma saudade antecipada do que eles poderiam ter sido se tudo tivesse acontecido de outra forma. O jantar começou em silêncio, um silêncio denso, cheio de perguntas não feitas. Ambos trocavam olhares furtivos, observando discretamente o menino comer enquanto contava histórias engraçadas da escola. Charles escutava cada palavra do filho atentamente, reagindo com interesse genuíno a cada detalhe compartilhado. E então, papai, meu amigo Lucas disse que dinossauros não existem mais porque viraram passarinhos. Você acredita? Perguntou o menino sorrindo animado. Claro que acredito. E é verdade mesmo. É por isso que os passarinhos são tão corajosos. Herdaram isso dos dinossauros, respondeu Charles com suavidade, divertindo-se com a expressão encantada do filho. Teresa não conseguiu evitar um sorriso, observando a cumplicidade crescente entre os dois. A cada momento que passava, percebia que Charles realmente desejava ser o pai que nunca pôde ser, e isso mexia profundamente com ela. Após o jantar, Teresa colocou o filho na cama e retornou para a cozinha, onde Charles já terminava de lavar a louça. A visão dele ali, em sua cozinha tão natural, trouxe-lhe um sentimento estranho e acolhedor ao mesmo tempo. Obrigada por vir hoje, disse ela, tentando parecer natural. Ele fica muito feliz quando você está aqui. Charles virou-se para ela, secando as mãos lentamente, antes de responder com uma voz suave e séria. Eu também fico muito feliz por estar aqui. Não imagina quanto. O silêncio retornou, mas agora era diferente. Carregado de algo doce, quase vulnerável. Teresa aproximou-se lentamente, tentando controlar o tremor leve em suas mãos. Ele gosta de você. Muito mais rápido do que imaginei, confessou com honestidade, evitando o olhar dele. E eu estou reaprendendo a gostar de mim também, disse Charles, dando um passo tímido na direção dela. Teresa ergueu o rosto, surpreendida pela proximidade repentina entre eles. Os olhos de Charles estavam brilhantes, refletindo toda a dor e esperança acumuladas em 4 anos de ausência. Por um breve instante, tudo desapareceu. O passado, a dor, as dúvidas, só existia ele ali diante dela, olhando-a com uma intensidade que acelerou seu coração. Lentamente, Charles ergueu a mão, tocando delicadamente o rosto de Teresa. Seu toque era suave, hesitante, como se tivesse medo de quebrá-la, de machucá-la novamente. Teresa fechou os olhos, sentindo uma emoção profunda e avassaladora invadir seu corpo. A respiração dele estava perto agora, quente contra seus lábios. Por um segundo, tudo parecia certo, como se o passado não tivesse existido. Mas, subitamente, Teresa sentiu uma onda forte de medo, uma lembrança aguda da dor que havia sentido antes. Afastou-se abruptamente, o coração disparado, respirando com dificuldade. Eu não posso, disse com voz fraca, sentindo as lágrimas começarem a surgir. Ainda não. Charles abaixou a mão lentamente, compreendendo o peso daquele momento. Tudo bem, Teresa. Eu espero, respondeu ele com calma, sem nenhum traço de cobrança na voz. O tempo que for preciso. Ela assentiu silenciosamente, aliviada e triste ao mesmo tempo. Sabia que ele realmente esperaria. Sabia que ele estava disposto a tudo para reconquistar o que havia perdido. Naquele instante, Teresa percebeu algo crucial.
O maior obstáculo que restava era o medo dela própria, não mais o passado. E talvez, apenas talvez, fosse finalmente hora de enfrentar isso também. O tempo passou lentamente após aquela noite. Charles manteve a promessa feita a Teresa, ficando próximo sem pressioná-la, respeitando cada limite imposto por ela, mas sempre presente. O menino se acostumou facilmente com a presença constante do pai, criando memórias novas, preenchendo lacunas que nem mesmo sabia existir. Teresa, por sua vez, observava tudo em silêncio, permitindo-se lentamente abrir espaço para algo que pouco tempo atrás parecia impossível: confiar novamente. Em uma tarde tranquila de sábado, Teresa estava sentada em um banco do parque, observando Charles e o filho brincarem com uma bola de futebol. O dia estava bonito, o céu azul com algumas nuvens brancas espalhadas delicadamente, como pinceladas em uma pintura. O riso alegre da criança enchia o ar, ecoando entre as árvores. Teresa percebeu, talvez pela primeira vez com tanta clareza, que Charles tinha realmente mudado. Ele estava ali não por obrigação, mas por um amor genuíno, construído pacientemente com pequenos gestos e grandes demonstrações. Em um determinado momento, Charles percebeu que estava sendo observado. Virou-se, sorrindo discretamente para Teresa. O sorriso era calmo, acolhedor, completamente desprovido das sombras que antes o acompanhavam. Aquele simples sorriso aqueceu o coração dela de uma maneira inesperada. Depois de mais algum tempo, Charles se aproximou do banco, deixando o menino brincando um pouco mais sozinho. "Posso me sentar aqui?" perguntou suavemente, apontando o espaço ao lado dela. Teresa assentiu com um leve sorriso nos lábios, enquanto Charles acomodava-se ao seu lado. Por alguns instantes, ficaram apenas ali, em silêncio, observando o filho brincar. O silêncio não era mais constrangedor nem carregado de ressentimento. Era um silêncio bom, acolhedor, que dizia muito mais do que palavras poderiam expressar. Finalmente, Teresa respirou fundo, rompendo o silêncio. "Você realmente o ama, não ama?" perguntou, a voz baixa, mas firme, enquanto continuava com os olhos fixos na criança. Charles observou-a com atenção, absorvendo a importância daquela pergunta. Sabia que sua resposta definiria não apenas o futuro deles como pais, mas também, talvez, como algo mais profundo. "Com cada pedaço do que restou de mim", respondeu com sinceridade absoluta. "Amo ele mais do que achei que fosse possível amar alguém. E faria qualquer coisa para que ele e você entendessem isso." Teresa sentiu lágrimas quentes nos olhos, mas sorriu. Não eram lágrimas de tristeza ou raiva, eram lágrimas de cura que finalmente lavavam as feridas mais profundas. "Eu acredito em você, Charles." "Agora eu acredito", sussurrou ela, a voz tremendo suavemente, mas firme como jamais estivera. Charles virou-se lentamente para ela, sentindo seu próprio coração acelerar ao entender a dimensão daquele momento. Cuidadosamente estendeu sua mão, oferecendo-a de forma silenciosa. Teresa hesitou por apenas um instante antes de entrelaçar seus dedos aos dele, permitindo-se finalmente aceitar a mão que ele lhe oferecia. Não como um pedido desesperado de perdão, mas como um convite sincero para recomeçar. "Não peço que me perdoe agora, Teresa", murmurou Charles com voz emocionada. "Mas estou aqui, e não vou a lugar algum." Teresa apertou a mão dele com suavidade, sentindo segurança naquele gesto. "Acho que já comecei a perdoar", disse ela baixinho, mais para si mesma que para ele. O menino voltou correndo, interrompendo suavemente o momento entre eles, puxando-os de volta para a realidade, alegre e inocente. "Papai, mamãe, vamos brincar juntos?" Charles olhou para Teresa, buscando permissão nos olhos dela. Teresa, com o coração leve pela primeira vez em anos, assentiu com um sorriso verdadeiro, levantando-se junto a ele. E ali,
Naquele parque simples, cercados pela luz quente do sol que os envolvia como um abraço acolhedor, eles caminharam juntos até o menino que corria feliz, aguardando-os ansiosamente. Naquele instante, Teresa percebeu claramente algo essencial. Às vezes, as maiores dores não desaparecem completamente, mas podem se transformar em algo novo e mais forte, se forem cuidadas com amor, paciência e coragem. Charles estava ali, ao lado dela, e seu filho estava feliz como nunca estivera. Aquele não era apenas um final feliz, era o começo que eles mereciam ter desde o início. E Teresa sabia, agora mais do que nunca, que valia a pena lutar por isso.